Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 3. Essa semana eu estava orando, semana passada, na verdade, a respeito do que compartilhar com vocês. E aí o Felipe me perguntou se já estava com a mensagem preparada, eu disse que não. E ele me deu uma sugestão para falar sobre como nós enfrentamos o sofrimento e tribulação. Eu entendi, enquanto orava, aquela sugestão como de Deus para a nossa vida. E eu quero então que você, por favor, abra Daniel capítulo 3. Eu quero ler com você, especialmente o versículo de número 16. E aí mantenha a sua Bíblia aberta aí no capítulo 3. O versículo 16 de Daniel diz assim: Responderam Sadraque, Mesaque e Abedênego ao rei Nabucodonosor: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amém. Que o Espírito do Senhor ministre ao nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, eu não sei se você tem em mente os adventos que levaram a esse momento que nós acabamos de ler. Mas esses jovens se encontram em cativeiro, sob o domínio do rei Nabucodonosor, no Império Babilônico. O reino de Israel permaneceu unido durante 120 anos, pelo reinado de Saul, Davi e Salomão. 120 anos. Com a morte de Salomão, seu filho Roboão passou a reinar por volta de 931 a.C. E com Roboão o reino se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, ele ficou composto com 10 tribos, e o Reino do Sul com 2 tribos, Judá e a tribo de Benjamim. No Reino do Norte, ele teve aproximadamente 19 reis e 8 dinastias. No Reino do Norte, todos os reis foram ímpios. 19 reis ímpios. 8 dinastias, porque morria um, aí uma outra dinastia assumia o poder, que era morto, e depois outros assumiam, e virou uma bagunça. No Reino do Sul, apenas a dinastia davídica, e os reis, eles oscilavam em reis tementes a Deus e reis ímpios. E nessa história de afastamento de Deus, veio o juízo primeiro para o Reino do Norte, quando eles caíram por volta de 722, sob o governo da Síria. E depois, em 3 ocasiões, o Reino do Sul foi também deportado. E nessa deportação,
A primeira deportação levou os nobres, Daniel, inclusive esses jovens que estão aparecendo aqui no capítulo 3. E o rei Nabucodonosor venceu em 606 o rei do Egito e assumiram o domínio do mundo na época. E quando Nabucodonosor levou cativo o pessoal de Judá, na terceira leva, em 586, o templo foi destruído e a cidade dizimada, ficando um grupo pequeno, vivendo em pobreza e miséria, que prevaleceu até o retorno em várias levas dos judeus para Jerusalém. Mas aqui é o retrato desses jovens vivendo na Babilônia. Eram jovens que estavam longe da sua pátria, longe da sua cultura e vivendo num reino que cultivavam vários deuses e que decidiram, enquanto estavam vivendo ali, não comprometer a sua vida, o seu testemunho, não comprometer a sua espiritualidade. E eu queria olhar com vocês, então, a partir desse capítulo e levando em conta alguns acontecimentos do capítulo 1 e capítulo 2, como é que os cristãos enfrentam provas, sofrimentos e tribulações. A primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês a respeito desses jovens é que eles enfrentaram provas, sofrimento e tribulações em comunhão com Deus. Jesus, ele deixou claro para mim e para você que no mundo nós teríamos aflições. O mundo, na minha opinião, ele é um vale de lágrimas. A gente não tem descanso. Essa semana, Thalita bateu o carro. Tadinha. Ficou nervosa, chorando, e eu fui lá socorrer. E graças a Deus não aconteceu nada. Mas a vida é assim, a gente está bem, de repente, acontece alguma coisa ruim. Quando não é com a gente, são com pessoas que a gente ama. Quando não é com as pessoas que a gente ama, com pessoas distantes de nós. Mas, em qualquer lugar do mundo, nesse exato momento, tem gente sofrendo. Tem gente sendo abusada. Tem crianças sendo abusadas. Tem gente passando fome. Nesse exato momento que nós estamos aqui adorando a Deus, tem um mundo em conflito e em dor. Não só na África, não só na Índia. No Brasil, nas regiões mais pobres do nosso país, tem gente que passa fome. E Jesus deixou claro que no mundo nós teríamos aflições. Esses jovens estavam no Império Babilônico, mas eles tiveram uma experiência com Deus e ali eles andavam com Deus. Eu quero dizer para você que não existe outro caminho para você enfrentar suas lutas sem que você busque andar e viver em comunhão com Deus. Senão você não vai dar conta da vida. Nós não damos conta da vida sem a graça e sem o poder de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que no mundo nós seremos afligidos. Eu sei que o ser humano, ele tem a tendência, graças a Deus por isso, e eu acho que isso é um mecanismo que Deus colocou no coração do ser humano, de resiliência e de esperança. Mesmo o não cristão, Deus colocou esse mecanismo no ser humano, de ter esperança, de lutar. Porque senão ninguém daria conta da vida.
Primeiro porque você vive com a sombra da morte, sem saber exatamente quando essa sombra vai se tornar realidade na sua vida. Né? Ninguém sabe. Deus te avisou quando você vai morrer? Não, nós vamos morrer. E a gente vive com a possibilidade de sofrimento, de doença. Hoje, essa semana eu fui no médico, fui fazer exame da vista, porque desde os 40 anos eu já não enxergo muito bem. Inclusive, eu vejo os homens e vocês como árvores, né? Sombras, vultos. Não, eu enxergo um pouquinho melhor. Mas eu fui lá. Aí fui lá fazer, estou aqui para fazer exame de vista. Aí ela fez exame, tá, e falou assim, você precisa voltar semana que vem para fazer um exame mais profundo. Eu falei, mas por quê? Há uma suspeita de glaucoma. Eu tenho glaucoma? Não sei. Mas o mundo é assim, né? Você sabe, glaucoma é uma doença degenerativa que leva à cegueira. Né? Aí você vai para casa já, o que fazer com essa notícia? O que fazer quando a gente passa por lutas e provações? O que fazer? Enfrenta as lutas e provações em comunhão com Deus. Esses jovens aqui, eles já decidiram viver na dependência de Deus. Lá no primeiro capítulo, quando eles foram colocados diante das iguarias, da comida do rei. E eles disseram, nós não queremos nos contaminar. E aquele que era responsável pelos eunucos, disse para eles, olha, se vocês emagrecerem, eu serei punido. E eles disseram, confie, nós vamos comer só salada e vamos estar mais saudáveis do que todos os outros jovens. Porque eles não queriam comer comidas, bebidas sacrificadas aos ídolos. Eles queriam viver na comunhão e na dependência de Deus. E o caminho para enfrentar a luta é você viver em comunhão com Deus. Porque eu quero dizer para você, eu não sei se você tem consciência de que Deus anda com você todos os dias e a cada segunda. Eu não sei se você tem consciência disso. Mas a Bíblia fala que Ele prometeu que estaria conosco o tempo todo, todos os dias, porque nós não daríamos conta de enfrentar o mundo sem Ele. Então, como diz o cântico, mesmo quando eu não sinto, mesmo quando eu não vejo, Ele é fiel e Ele está presente na minha vida. Por quê? Porque Ele prometeu que a única maneira de nós enfrentarmos as lutas da vida é em comunhão e na dependência dEle. Então, o que eu faço quando eu recebo uma notícia de suspeita e da possibilidade de glaucoma? Eu vou a Deus e clamo, Senhor, olha, eu estou aqui diante de um problema, de uma ameaça, mas eu quero declarar aqui no nome de Jesus que o Senhor está comigo, que eu não preciso ter medo de nada, que o Senhor está cuidando de mim, que a minha vida está nas Tuas mãos. Senhor, muito obrigado, e eu quero declarar e confiar e entregar meu medo, minha angústia, minha ansiedade, a minha preocupação nos braços, nas mãos do Senhor, porque meu Deus está no controle, porque o meu Deus está no controle. Por isso eu coloco a minha vida, a situação difícil, a doença, é em comunhão com Deus. É em comunhão com Deus. Agora, você sabe que tem uma agravante na história desses jovens, né? Eu não sei se vocês sabem, mas Daniel e esses 3 jovens, eles se tornaram eunucos. Você sabe o que significa isso? Que os 4 foram castrados. O que significa que esses jovens, eles sabiam, quando eles foram aprovados para ter acesso ao rei, ao harém do rei, a providência é castrar, por quê? Primeiro, por causa das esposas dos reis, e segundo, porque esses homens não poderiam ter descendência para não terem patrimônio, para que o patrimônio fique para o Estado. Essa história é uma história velha, né? Então, eles não têm descendência, eles vão servir ao rei, morreu, a história acabou. Então, esses jovens, eles foram castrados. Esses jovens estavam ali enfrentando lutas, mas eles estavam enfrentando em comunhão com Deus. Meu irmão, não tem outro caminho. Por quê? Qual é a alternativa que a gente tem a essa? Qual que é a alternativa que a gente tem? Nenhuma. Não importa o que a gente vive. E a verdade é que nós vamos viver situações difíceis.
A maioria de nós aqui tem problemas financeiros. A maioria, né? A maioria de nós enfrenta problemas na família, crises, brigas, conflitos. Alguns de nós aqui enfrentam problemas no trabalho, não suporta mais o patrão, não suporta mais o companheiro de trabalho, porque injustiça. Alguns de nós aqui enfrentam problemas com doença, outros com depressão, problemas emocionais. A vida é assim, e ninguém é menos espiritual porque tem depressão. Ninguém é menos crente porque enfrenta dúvidas e duvida inclusive da presença de Deus. Ninguém é menos crente por causa disso, porque a vida ela não é uma experiência contínua de fé imbatível, de confiança inabalável, não. Quando a gente recebe notícias ruins ou experimenta situações ruins, a nossa primeira tendência é de entrar em desespero, ficar com medo, ter vontade de chorar, o coração palpita. Eu estava ali fazendo o exame, quando a mulher falou assim, então, você precisa fazer o exame porque é uma suspeita de glaucoma, o coração começou bum, 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 bater. É assim a vida. A vida é assim. A vida é difícil. E como é que nós a enfrentamos? Em comunhão com Deus. Ora, Ele está conosco, então basta que você aprenda na caminhada a se apropriar da palavra de Deus, a se apropriar da presença de Deus e caminhar neste mundo na dependência dEle, buscando em Deus socorro, buscando em Deus livramento, buscando em Deus esperança. Esses jovens, eles aprenderam a viver a vida em comunhão com Deus. E eu quero dizer para você que isso não há necessidade de que você seja um super crente para viver essa experiência. Basta que você dependa de Deus a cada dia. Viva na dependência de Deus. Esses jovens, eles andavam com Deus, estavam numa terra estranha, mas estavam buscando a presença de Deus, estavam dependendo de Deus. E há uma segunda coisa nesse texto que a gente precisa aprender a respeito de como enfrentar as tribulações. A segunda coisa é que esses jovens, eles não esperavam privilégios e nem livramento. Eles não esperavam que a vida seria melhor. Porque olha a declaração deles, a situação é o seguinte, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 30 metros e chamou todo o reino e disse assim, olha, essa estátua aqui representa a mim como um Deus, como um poderoso, e a banda está aqui, os músicos, e quando nós tocarmos, todos no reino, todos vão se ajoelhar diante de mim e me adorar. E aí então tocou a banda e aquela multidão do reino ajoelhada, mas lá no fundo 3 jovens em pé. E provavelmente o rei não percebeu, mas em todo lugar tem fofoqueiro, né? Esse fofoqueiro foram lá e disseram, ó, rei, é o seguinte, a hora que o senhor tocou a música aí e pediu para o pessoal adorar o Senhor, tem 3 jovens lá que não se curvaram. E ele mandou chamar os jovens e disse, é o seguinte, ó, vocês, a hora que nós tocarmos aqui, eu solicitar ou mandar que vocês me adorem, vocês devem dobrar o joelho. E aí a resposta desses jovens para o rei foi essa. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, ó rei Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles disseram o seguinte, olha, rei, eu não sei se a gente vai viver ou se a gente vai morrer, mas independente se Deus vai atuar trazendo livramento ou não, nós não esperamos nada, absolutamente nada. Nós vamos permanecer adorando a Deus e não vamos adorar a imagem.
O que eles estão dizendo aqui é que crente não espera e não tem privilégios neste mundo, e ele não espera livramento. Agora, olha qual é o problema. A cultura evangélica brasileira e no mundo foi desenvolvendo no nosso coração e na nossa mente que porque nós somos crentes, tudo de bom tem que acontecer com a gente. Começamos a alimentar uma ideia de que cristão, ele não pode ficar doente, cristão não pode perder o emprego, cristão não pode passar fome, cristão não pode passar dificuldade. Se o cristão passa dificuldade, algum problema está acontecendo com ele. E mesmo que você não queira pensar assim, isso está tão impregnado na nossa cultura, que quando acontece alguma coisa com a gente já fala assim, será que eu estou fazendo alguma coisa? Por que Deus não está me abençoando? Por que eu estou ficando doente? Por que eu estou tendo problema? Por que Deus não abre a porta do emprego? Por que Deus não cura? Por que Deus não traz livramento? Por que Deus não faz o milagre? Porque Deus teria que fazer isso. Nós alimentamos na nossa mente, porque nós somos filhos de Deus, que nós não podemos padecer e passar dificuldade. Bom, e aí qual que é o problema? O problema é que a gente passa dificuldade, a gente tem crise financeira, a gente fica doente, a gente tem tribulação, a gente vive fatalidades. A vida é essa. E o cristão, ele não precisa necessariamente esperar que milagres ou livramentos aconteçam. Bom, você pode esperar que Deus faça? Pode. Mas você precisa crer que as coisas vão acontecer dessa maneira? Não. Na verdade, nós não temos garantia da parte de Deus de nada em relação a essa vida como condição da nossa vida cristã. Muito pelo contrário. Hebreus 11 é o capítulo da Bíblia que fala dos chamados homens e mulheres que andaram com Deus, pessoas de fé. Vai lá olhar a vida das pessoas de fé. Diz lá, eles andavam pelos antros e pelas cavernas, eles estavam aflitos, abandonados e desamparados. Eles não tinham nada neste mundo. O cristão, ele não tem que ficar esperando uma vida tranquila. Por quê? Porque esse mundo é um mundo injusto. Você quer ver? Olha para a história desses 3 jovens. Vocês lembram o que aconteceu quando o rei teve um sonho aqui em Daniel? Quem está familiarizado com a história? O rei teve um sonho, aí ele chamou os magos. Olha a situação desses magos. Ele chamou os magos e disse assim, então, eu tive um sonho e eu quero que vocês interpretem. Aí eles disseram, ok, rei, diga-nos o sonho. Não, eu não lembro do sonho. Eu quero que vocês interpretem, mas vocês têm que saber, inclusive, o sonho que eu sonhei. Como assim? Ô rei, o senhor está pedindo uma coisa que em lugar nenhum desse mundo vai acontecer. Não me enrola não, o rei falou. Vocês estão me enrolando, eu quero que vocês falem o meu sonho que eu esqueci, e eu quero saber o que significa o sonho que eu esqueci. E aí, o rei decretou a morte de todos os magos. Decretou, falou então o seguinte, todos os sábios, todos os magos, e aí isso incluía os amigos de Daniel e Daniel, vão morrer. Quando Daniel soube disso, ele foi ao rei, foi ao chefe dos eunucos, depois foi ao rei, e disse para o rei, ó rei, há um Deus no céu que pode revelar o seu sonho. E aí então Daniel foi aos amigos, pediu oração, eles começaram a orar, e enquanto oravam, Deus revelou o sonho e o significado do sonho para o rei. E contou. E por conta disso, esses jovens aqui foram elevados na Babilônia, numa situação muito privilegiada, tendo acesso ao rei. Agora aqui nessa situação, o rei esqueceu de Deus, os amigos ou os companheiros magos esqueceram que foram livrados por Daniel e seus amigos, e agora estão ali denunciando, provavelmente por inveja, a situação de que eles não estão adorando a imagem,
foram lá, denunciaram, e eles agora estão diante de uma situação que, se eles não adorarem, eles serão jogados numa fornalha ardente. Gente, o mundo é assim. Esse rei já viu a mão de Deus, aqueles magos já viram o atuar de Deus, mas mesmo assim não tiveram respeito por Deus, não tiveram respeito por eles, e acusaram e colocaram eles numa situação de morte. A vida é assim. A gente fica esperando o livramento, uma vida tranquila. Nesse mundo, não existe vida tranquila. Nós não temos que esperar. Você pode trabalhar por uma vida tranquila? Claro que pode. Mas o nosso problema, o problema do cristão, é que ele acha o seguinte, ó, porque eu estou indo na igreja, porque eu estou dando o dízimo, porque eu oro, porque eu leio a Bíblia, Deus tem que me abençoar. Isso é o que nós imaginamos. E sabe o que é pior? Tem gente aqui que Deus tem abençoado financeiramente, e essas pessoas acreditam que elas são abençoadas porque elas têm sido fiéis a Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus te abençoa porque Deus é fiel, não porque você é fiel. Deus abençoa porque Ele é generoso, porque Ele é bom. Então Ele abençoa, é verdade, Deus abençoa, mas eu não posso ficar esperando porque eu sou crente, porque eu sou fiel, que eu vou ter uma vida tranquila. Por quê? Porque o mundo não permite uma vida tranquila. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que esse mundo está sob o governo do diabo. Não sei se você sabe disso. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Está sob o controle do maligno. A Bíblia diz que este mundo, ele é marcado por eventos fatais, ou por fatalidade. Ou seja, o cara está lá nos Estados Unidos, ele levantou pela manhã, ele falou: Deus, eu estou aqui, louvado seja o teu nome, eu entrego o meu dia ao Senhor, eu quero ir para o meu trabalho e testemunhar, e ele vai para o trabalho para testemunhar, e quando ele está lá no trabalho, num dos andares das duas torres gêmeas, um avião bate lá e morre um monte de gente, e aquele cara que consagrou a vida a Deus, que orou, que esperou um dia de trabalho agradável, voltar para casa, cuidar da sua família, morreu lá por ataque terrorista. Quem é que está livre? O mundo tem fatalidades. E tem uma outra coisa. Uma vez alguém me perguntou assim: pastor, por que a gente sofre? E por que Deus não livra as pessoas do sofrimento? Eu falei assim: bom, a gente sofre porque nós estamos num mundo sob o poder do diabo, onde tem pessoas ruins, e o mundo está sob o controle do diabo. Agora, a maioria dos problemas que nós enfrentamos tem a ver, ou até mesmo carências, tem a ver com as nossas omissões. Porque é o seguinte, você passa ali na avenida, e tem lá algumas crianças passando fome, e você fala assim: meu Deus, por que Deus não alimenta aquelas crianças e tira aquelas crianças da rua? Sabe por que Deus não fez? Sabe por quê? Por quê? Porque nós não fizemos. Porque a Bíblia diz que Deus age no mundo através da igreja e das pessoas. Quando as pessoas estão passando fome, dificuldade, passando tribulações, a Bíblia fala que Deus quer resolver esse problema através de você. E tem muitos problemas que você está enfrentando que Deus poderia usar pessoas para te ajudar. Você lembra a história de Gideão? Gideão está lá malhando trigo, com medo dos midianitas, porque eles estavam saqueando a nação, e ele escondido à noite, malhando, guardando a comida para poder ter alimento. Aí de repente aparece o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor aparece para Gideão: homem valente, Deus é contigo.
Aí Gideão diz assim: ó Deus, se o Senhor é comigo, por que a gente está sofrendo tanto? Você sabe o que Deus diz para ele? A resposta de Deus: tá bom, vai lá e livra o povo. Ora, Deus espera que você seja a resposta dele para o sofrimento do mundo. Deus espera que eu e você sejamos resposta de Deus para a tristeza, para a dor, para a injustiça, para a opressão. Então, todas as vezes que a gente vê a ausência da mão de Deus resolvendo os problemas do mundo, é porque a igreja se ausentou. Por que há fome na África? Porque nós nos omitimos. Por que a injustiça no Brasil? Porque a igreja cresceu, mas se tornou uma igreja doente, que não tem amor à justiça, que se distanciou de Deus. Por quê? Porque a resposta de Deus, a maioria das vezes, são as pessoas. Então esse texto, esses jovens, eles vão dizer assim: olha, eu não espero que Deus me livre, porque do jeito que o mundo é governado, Deus pode me livrar e Deus pode permitir o sofrimento. Então, a verdade é que nós precisamos entender que Deus não tem obrigação de livrar você, Deus não tem obrigação de fazer milagres na sua vida, e nem você tem obrigação de crer que as coisas vão acontecer, e quando elas não acontecem, você fica se sentindo culpado porque Deus não está fazendo coisas, milagres, agindo na sua vida, porque na verdade, Deus pode fazer e Deus pode não fazer. Esse texto me ensina que crente não tem privilégio neste mundo. No sentido de receber mais intervenção, mais milagres, mais atuação. Esses homens disseram: se Deus me livrar, senão nada vai mudar na minha vida. Você sabe que o grande desafio da vida cristã é amar e servir a Deus única e exclusivamente por causa de Deus. Esses jovens foram castrados, mas não estavam ali reclamando: o Senhor é injusto, por que o Senhor é culpado? Não. Eles sabiam que a culpa daquela situação não era de Deus, era dos homens ruins. Eles não esperavam uma vida tranquila. Eles não esperavam soluções mágicas. Nós aprendemos que se nós queremos enfrentar o sofrimento neste mundo, a gente tem que entender que o sofrimento não significa que nós não temos fé, e nem significa que Deus não está conosco. E por último, eu vejo que esses jovens enfrentaram sofrimento e tribulação com a ajuda de Deus. Porque olha só, olha como eles fazem a oração diante do rei. Se o nosso Deus, eu ando com Deus, Ele é o meu Deus, a quem eu sirvo, quiser me livrar, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu conto com a ajuda e a intervenção de Deus. Eu sei que Ele pode resolver meu problema financeiro. Ele pode imediatamente, milagrosamente curar você. Ele pode abrir portas para um emprego que você jamais imaginou. Ele pode resolver problemas que ninguém pode resolver. Deus pode qualquer coisa. Você pode contar com a ajuda de Deus? Pode. Deus quer te ajudar, Ele quer te ajudar. Mas o mais importante não é o que Deus pode fazer, é se você tem a certeza da presença de Deus na sua vida. Porque esses jovens aqui, eles estão enfrentando o sofrimento,
estão enfrentando a luta porque eles contam com a ajuda de Deus. É curioso que o versículo 24 ao versículo 27 é a experiência da fornalha. Lembram? O rei pega os homens mais poderosos, eles não se dobraram diante do rei, e manda eles jogarem os jovens da fornalha, e aumentam a fornalha 7 vezes mais. Os guardas que foram levá-los, jogá-los na fornalha, morreram queimados, morreram. E aí eles estão lá na fornalha, e da onde o rei estava, eles conseguiam ver a fornalha, e eles diziam, tem alguma coisa errada aqui. O que está errado? Nós não jogamos 3 jovens da fornalha, sim? No entanto, existe mais um lá, que tem a semelhança de um Deus. Ou seja, eu acredito que foi o próprio Jesus que estava ali na fornalha, e eles não foram queimados. O rei falou para os 3, saiam! E eles milagrosamente saíram da fornalha, e o fogo não queimou nem um fiozinho de cabelo deles. Você sabe que quando os pregadores pregam sobre esse texto, a ênfase daqui é pessoas de fé que viram a intervenção de Deus. Para mim a ênfase não é essa. A ênfase aqui esses jovens contaram com a ajuda de Deus, e o que aconteceu ali na fornalha é uma evidência de que Deus estava com eles. Eles estavam vivendo contando com a intervenção de Deus. Eles sabiam que Deus estava lá. E aí, meu amigo, o que é mais importante na caminhada com Deus? Crer em livramento ou crer na presença e no cuidado de Deus? O mais importante para esses jovens não era ter certeza se o milagre ia acontecer ou não. Isso não é o mais importante. O mais importante é a certeza de que Deus está conosco. Isso é o mais importante. E essa certeza, meus queridos, o Espírito Santo de Deus nos dá. O que eu aprendo nesse texto, em relação a andar com Deus, é uma coisa só. Em relação a enfrentar provas, sofrimento e tribulação, é uma coisa só. É andar com Deus. Certeza da presença de Deus. E a presença de Deus, ela é uma realidade. Jesus disse, estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então o que nós precisamos fazer é aprender a depender de Deus, caminhar em comunhão com Deus e pela fé, dizer ao seu coração, não importa o que vai acontecer, Deus está comigo, Ele está no controle, e aconteça o que acontecer, eu estarei com Deus, e um dia, pela vida ou pela morte, eu serei perfeito. Por quê? Porque Deus está comigo, eu não preciso ter medo de nada. Agora, nós queremos livramento, nós queremos ver milagres, nós queremos ver a mão poderosa de Deus. E eu volto a dizer, nós vimos os milagres acontecer aqui, mas o que esse texto fala ao meu coração é que o importante, de fato, no enfrentamento de luta, sofrimento e provação, é você andar em comunhão com Deus, celebrando a presença de Deus, contando com a ajuda de Deus para enfrentar a dor e o sofrimento, independente do que vai acontecer. Você sabe que, eu lembro de uma situação aqui na igreja, que uma pessoa me procurou, que estava doente, e ela estava em crise, porque ela não tinha certeza de que Deus iria curá-la. E eu perguntei para ela, mas quem é que disse que você precisa ter certeza que Deus vai curar você? Ela falou, a Bíblia. Onde está escrito isso? E aí ela se enrolou na resposta. Por quê? Porque não está escrito isso. Você não precisa acreditar que, porque você está doente, você vai orar e Deus vai curar você.
Você não precisa acreditar que você está desempregado e você está orando e Deus vai dar a vaga para você e não para outro. Você não precisa acreditar. Você precisa confiar que Deus ama você e que Ele está cuidando de você. E uma porta fechada não significa que Deus esqueceu de você, abandonou você, simplesmente que Ele está usando a aprovação do mundo, a tribulação do mundo, a dor do mundo para fazer você uma pessoa melhor. Então, antes de confiar de que o livramento vai acontecer, acredite que Deus está cuidando de você. Bom, você sabe que eu fui fazer uma vasectomia. Aliás, alguém aqui pretende fazer vasectomia? Depois do que eu vou contar aqui, você não vai querer fazer mais. Eu fui fazer uma vasectomia. E quando fui fazer uma vasectomia, a hora que o indivíduo cortou lá a região, eu disse assim, olha, eu estou sentindo um negócio estranho aqui, pum, apaguei. Tive uma convulsão, uma parada cardiorrespiratória por 5 minutos. E aí é o seguinte, morri. E estava num consultório particular, não tinha UTI. O médico ficou apavorado, o Totti ficou apavorado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí não tinha o que fazer. Aí eles colocaram a mão sobre mim, começaram a orar. E pediram que Deus me trouxesse de volta. E de repente eu voltei. Foi uma coisa milagrosa. Aí tudo bem, resolvi o problema. Só que é o seguinte, e a vasectomia? Não terminou. O que eu fiz? Nunca mais eu faço vasectomia na vida. Não, eu fui fazer. Fui fazer de novo. Por quê? A pergunta é, pastor, e se acontecer novamente? Se você tiver um piripaque novamente? Eu vou morrer. Agora, eu não preciso acreditar que eu vou para essa mesa, porque eles vão me dar uma anestesia e eu vou apagar, que eu vou voltar. Eu não preciso ter a confiança de que isso vai acontecer, porque tem um monte de gente que vai para a mesa de cirurgia confiando que vai voltar e não volta. É verdade ou não é? Morreram na pandemia mais de 300 pastores pela Covid. Batistas, pentecostais, da Assembleia de Deus, homens de fé, pessoas que acreditavam que não podiam ficar doentes, pessoas que acreditavam que Deus ia dar poder para vencer a doença e morreram. Então eu não preciso acreditar necessariamente que se eu for para uma cirurgia, eu vou porque Deus vai me curar. Pode ser que Ele cure. E pode ser que você não volte nunca mais. Amém? Pastor, amém, mais ou menos. Pois é, essa é a fé do cristão. Meu irmão, eu acredito no poder de Deus. Então, você sabe por que eu vou tranquilo para uma cirurgia? É porque eu sei que se for a vontade de Deus, pode acontecer o que for lá, eu vou voltar. Eu não tenho certeza de que eu vou voltar. Eu não tenho certeza se eu vou ser curado. Quando eu fui para o hospital, eu e a Carmen na pandemia, ela ficou do meu lado, ela começou a melhorar, eu comecei a piorar. E depois foram 30 dias no hospital com febre, infecção. E quando eu voltei, eu não sabia o que ia acontecer. Eu vou melhorar agora? Porque eu estava lá, sem nenhum movimento, com 25 quilos a menos. Eu vou melhorar? Eu vou ser curado? Eu vou voltar? Não sei. Mas eu não preciso ter certeza do milagre. Sabe por quê? Porque o maior milagre da nossa história, da nossa vida, é um só. E qual que é o milagre? Deus está comigo. Esse é o milagre. Então, se eu vou viver, se eu vou morrer, não importa. Deus está comigo. Se Deus vai me dar um grande emprego, ou se eu vou ter um emprego meia boca, não importa. Deus está comigo. Se eu for ter dinheiro para comprar um iPhone, ou comprar um telefone qualquer, não importa. Deus está comigo. Se eu vou ter uma linda casa, ou se eu vou morar de aluguel, não importa. Deus está comigo. Agora, eu trabalho para ter uma boa casa, eu trabalho para ter um carro, eu trabalho, não tem problema. Mas eu não creio que porque eu sou crente, porque eu sou fiel, as coisas vão acontecer e tudo vai dar certo. Você vai sofrer, irmão. Você vai sofrer. Por quê? Porque gente boa morre,
Gente trabalhadora perde emprego, gente fiel, dizimista, passa dificuldade, perde emprego, tem dívida, está endividado. Esse é o mundo. Então, eu aprendi uma coisa com esse texto, e eu espero que você aprenda com esse texto. O caminho de Deus para te ajudar a enfrentar as dificuldades, as tribulações do mundo, é você andar em comunhão com Deus e confiar somente em Deus para a vida ou para a morte, para o livramento ou para a tribulação, para a angústia ou para a alegria, não importa. Deus está comigo. Eu posso celebrar a presença de Deus, porque se vier tribulação, se vier perseguição, Deus está comigo. Uma coisa eu tenho certeza, Deus está comigo. E o Deus que está comigo me sustenta. Eu sou fraco, você é fraco, você não tem força para enfrentar a doença, você não tem força para enfrentar as tribulações, você não tem força para enfrentar os problemas da sua vida, você não tem força, eu também não tenho, mas você não precisa ter, você só precisa andar com Deus, e Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer um milagre, é Deus que faz. E se Ele quiser fazer de você um governador ou um rei, Deus tem poder para fazer isso. O que nós precisamos é apenas continuar confiando em Deus, andando com Deus, dependendo de Deus. Que bênção é a vida cuja confiança está em Deus. Então eu quero sugerir para você uma coisa. Você vai enfrentar a tribulação? Vai. Quais tribulações? Não sei. Não sei. Mas você vai enfrentar. Você vai enfrentar a tribulação no seu emprego. As coisas quebram, né? A vida é cheia de dificuldades. Você teve dificuldade na sua casa essa semana? Alguém teve? Pois é, então. Eu também. Eu passei a semana em cima do telhado, resolvendo problema de goteira, aí arruma aqui, goteira lá, aí faz... A vida é assim, as coisas quebram, né? As coisas quebram, você fica cansado, não é a vida? O que eu faço? Eu vou a Deus e clamo: Senhor, me ajuda a entender que a vida é assim. E é assim com todo mundo. Se eu pudesse chamar você aqui para dar testemunho e falar: como é que foi a sua semana? Eu vou dizer: pastor, o cartão de crédito está estourado. Pastor, o dinheiro não chegou até o final do mês. Está no metade, acabou todo o dinheiro. Eu estou com um risco de ser mandado embora. É a vida. Então não espere facilidade. Você não precisa de facilidade para poder viver cheio de coragem e ousadia. Você só precisa confiar em Deus. Deus está comigo. Deus está contigo. É o que nós precisamos. Então diga para você: olha, Deus, se o Senhor abrir portas, eu vou louvar o teu nome. Se o Senhor não abrir, eu vou continuar louvando o teu nome, porque o Senhor está comigo. O que eu preciso é andar em comunhão com o Senhor e acreditar que a tua presença me basta. Então eu quero sugerir para você: saia daqui dizendo: o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Ele pode abrir portas, as portas podem fechar, mas Deus está comigo. O Senhor está comigo. Ele pode me curar, mas Ele pode usar a enfermidade para trabalhar na minha vida. O Senhor está comigo. Ele pode trazer um livramento, dando para você recursos e dinheiro pelo qual você está orando aí há anos, e vai vir de um lugar que você nem espera. Ele pode fazer, pode, mas Ele pode também trabalhar no seu coração para você confiar nele, ter alegria mesmo nas dificuldades, mesmo nos problemas, e se alegrar com o fato de que a sua vida está resolvida. Deus está comigo. Deus está comigo. Fiz vasectomia de novo? Fiz. Por quê? Porque Deus está comigo. Você quer aprender a enfrentar a vida? Ande em comunhão com Deus. E diga no seu coração: não importa as lutas, eu sei que Deus está comigo. Ele é o meu Deus.
Eles disseram ao rei: ó rei, o nosso Deus, rei, se quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas também, se não quiser, Ele é soberano. Nós não vamos nos prostrar diante da tua imagem, não vamos adorar outros deuses. Curva a sua cabeça, meu querido. Eu quero orar com você hoje, antes de nós participarmos da ceia, porque eu sei que a nossa vida é uma vida de luta. Eu sei que provavelmente essa semana você orou como eu: ó Deus, se o Senhor está comigo, por que essas coisas estão acontecendo? Ó Deus, se o Senhor tem andado comigo, por que tanta luta? E Deus falou ao meu coração: a minha presença te basta, conte com a minha ajuda, eu vou fortalecer o seu coração para você esperar com alegria. Eu vou ensinar você a ter alegria em meio às dificuldades. Não apenas quando eu te livrar das dificuldades, mas quando você passar pelas dificuldades, pelas lutas, você ter alegria e confiar na minha mão, no meu poder, na minha direção. O Senhor está comigo. Eu creio que Deus pode fazer milagres extraordinários, mas eu não tenho certeza se Ele vai fazer. Mas eu tenho certeza que Ele está comigo. Meu querido, essa semana você viveu essa luta interior, até talvez olhando para você, se achando uma pessoa sem fé, ou pensando que Deus está punindo você porque as coisas não estão acontecendo, ou porque você é um cristão de uma qualidade diferente. Eu quero dizer para você que Deus estava lá ouvindo a sua oração, a sua reclamação, o seu clamor. Deus estava lá, Ele ouviu, Ele sabe o que passa no teu coração, porque Ele estava lá, Ele estava lá, Ele está com você. E você quer hoje colocar essa situação diante do Senhor, dizer para Deus: Deus, eu não quero mais reclamar. Eu sei que o Senhor pode, eu vou trabalhar para que as coisas aconteçam, mas Deus, eu vou me alegrar no Senhor, independente de qualquer situação. O Senhor está comigo. Você quer fazer essa oração comigo? Você passou por essa luta nessa semana e você quer orar comigo, aceitar o desafio de fé, de confiar em Deus e não no livramento, na bondade e no amor de Deus, e sair daqui com o coração tranquilo, na certeza de que Deus está com você. Aconteça o que acontecer, Deus está com você. Ele quer que você opte mais para confiar na presença dEle do que no livramento, porque Ele sabe o que faz. Ele quer que você saia daqui confiando que você pode contar com a ajuda dEle para enfrentar e até para resolver alguns problemas, porque Deus está contigo. Se você quiser que eu ore com você, se você enfrentou essa luta nesta semana, levante a sua mão aí e diga: pastor, ore por mim, porque pode abaixar, pode abaixar. Glória a Deus, palavra de Deus, palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido. Eu conheço a sua luta, eu sei que essa é a nossa luta, e eu quero orar com você no nome de Jesus. Meu Deus, nós somos chamados para andar contigo. Nós não precisamos ter fé inabalável no livramento, porque também nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós queremos apenas confiar e descansar no Senhor. E os meus irmãos passaram essa luta, Deus, nessa semana, sentindo abandono, distanciamento, dúvidas a respeito do teu amor e teu cuidado, incertezas do que vai acontecer, tristeza e culpa porque as coisas não se resolvem. Mas o Senhor está dizendo: não temas, eu sou contigo. Aleluia! Eu sou o teu Deus, como já foi profetizado nesta noite. Eu sou o teu Deus.
Você vai passar pelo fogo, mas eu estarei contigo. Você vai passar pela sombra, mas eu estarei contigo. Você vai passar por lutas, mas eu estarei contigo. E se eu quiser, e se for a minha vontade, nada pode fazer mal a você. Os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Eu sou o Senhor soberano que tem o controle sobre tudo. Eu quero que você descanse em mim, no meu amor, no meu cuidado. Senhor, que a tua mão esteja sobre os teus servos, e que nós possamos sair daqui na certeza que Deus está conosco, e isso é o suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Cuida de nós, cuida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Quero chamar os diáconos rapidamente. Nós teremos a ceia. Quero dizer para você que quem é que pode participar da ceia? Qualquer pessoa convertida que está em comunhão com uma igreja que vive de acordo com a palavra. Se você está em comunhão com a sua igreja, é convertido, uma igreja que obedece à palavra de Deus, você é o nosso convidado para participar deste momento. A ceia, ela tem um monte de símbolos, mas hoje eu quero olhar para a ceia sob a perspectiva de que ela representa o amor, o cuidado e a presença de Deus entre nós. A prova de que aquele que morreu por nós, pagou o preço, Ele é poderoso para fazer qualquer coisa para nos manter nele e fiéis. Então espere para que todos participem juntos e vamos olhar para a ceia hoje como a presença do Senhor conosco, em nome de Jesus. Aguarde para tomarmos juntos. Louvado seja Deus. Deus está presente. Deus está comigo. Deus está contigo. O Senhor está aqui. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Quero invocar o nome Cristo sobre cada mente e coração. Todos os apóstolos morreram de forma trágica. E até João, na ilha de Pátimos, dizem que talvez ele tenha morrido já com 100 anos, num caldeirão efervescente. Isso é o que se supõe. Nós vivemos num mundo dominado por Satanás e pela injustiça. Então, eu sei que a gente quer ouvir palavras de esperança e de que as coisas vão melhorar. Mas a Bíblia diz que o mundo não vai melhorar. O mundo vai de mal a pior. Mas não importa. Sabe por quê? Deus está comigo. Deus está contigo. E não é pela sua fé, porque Deus vai me capacitar e vai capacitar você. Então não se preocupe em ter uma fé inabalável. Se preocupe em andar com Jesus, andar com Ele, em comunhão com Ele. Está sofrendo? Clame o nome de Jesus. Está doendo? Clame o nome de Jesus. Está sentindo solidão? Clame o nome de Jesus. Está com dificuldade de mudar? Clame o nome de Jesus. Clame o nome de Jesus. Ele está contigo. Aleluia. Ele está comigo. Aleluia. Oh.
meu Deus. Alguém que ficou sem receber um dos elementos? Todos receberam? O Senhor está conosco. Jesus está conosco. Aleluia. O Senhor é conosco. Ele é o Emanuel. Ele disse para nós participarmos do corpo como símbolo da sua morte e ressurreição, o sacrifício dele na cruz. E ele disse: estarei convosco todos os dias. O pão é o corpo que foi moído por nós. Senhor, obrigado pelo pão. Ele é o pão da vida. E quando nós comemos este pão, lembramos que o Senhor é conosco. Ah, o Senhor está comigo. O Senhor não me abandona. Ah, quando eu creio e quando eu não creio, o Senhor é comigo. Quando eu sinto e quando eu não sinto, o Senhor é comigo. E o Senhor nunca vai me desamparar. Ah, Tu és o pão da vida, o pão que alimenta. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo pão, em nome de Jesus. Comamos o pão. Senhor, obrigado, Pai, pelas nossas Obrigado. vidas. Obrigado porque temos o privilégio de participar da Tua mesa, Senhor. Obrigado pelo Teu corpo moído por nós no Calvário. Obrigado, Nós te Senhor. agradecemos, em nome de Jesus que oramos. Amém. Senhor, o cálice simboliza o sangue que foi derramado por nós. A memória do Teu amor, do sangue derramado. Ah, meu Deus, obrigado. Porque tudo o que nós precisamos para vivermos felizes e em paz, nós temos em Jesus. Obrigado porque Ele está conosco. Santo, santo é o Teu nome. Obrigado pelo cálice que simboliza o sangue, a vida derramada por nós. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Tomemos o cálice. Pai, que este momento fique Deus. gravado, Pai, em nosso coração, em nossa memória, Pai, que o que importa, Deus. que verdadeiramente importa em nossa vida é saber que o Senhor está conosco. Aleluia. Não percamos essa verdade, Pai, não percamos isso de nossa mente, Pai, de nosso coração, do nosso dia a dia. Muito obrigado por esse momento, Pai, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos terminar adorando ao Senhor. Ele é conosco. Então, meu irmão, você tem a garantia. Você não vai passar por nenhuma situação sozinho. A vida será enfrentada com a graça de Deus. Ele é conosco. Aleluia. É o nome de Cristo. Oh! Nome
porque o Senhor está conosco. Eu clamo o nome Cristo. Ó Cristo, vem nos socorrer. Aleluia. Jesus, vem nos socorrer. Nas nossas lutas, Senhor, vem nos socorrer. Nas nossas tribulações, Senhor, vem nos socorrer. O Senhor é conosco. E ninguém pode tocar em nós, a não ser que o Senhor tenha um propósito. Os fios de cabelo de nossa cabeça estão contados. O Senhor é soberano. Eu clamo o nome Cristo. Oh Jesus, vem nos socorrer. Senhor, nós temos medo. Senhor, nós temos insegurança. Senhor, nós ficamos ansiosos. Senhor, o mundo é difícil, há lutas, pecado, tribulações, mas nós clamamos o Teu nome. O Senhor é conosco. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque quando eu não sinto, o Senhor é comigo. Quando eu não vejo, o Senhor é comigo. Quando eu duvido, o Senhor é comigo. Quando eu peco, o Senhor é comigo. Porque o Senhor é o meu Deus, não me abandona em nenhum momento. Oh Deus, obrigado, porque não importa se eu sinto a Tua presença, não importa se eu vejo os sinais, não importa se eu vejo evidências, não importa se eu vejo os milagres, eu sei que o Senhor pode fazer, mas independente de qualquer coisa, o Senhor é comigo, e a Tua presença me basta. Deus, nos leva, Senhor, nos leva em direção aos nossos lares, na certeza da Tua presença. O Senhor está comigo. Por onde eu andar, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo todos os dias. Ele vai adiante, por trás, sobre mim. Ele vai comigo. Eu posso contar com a presença do Senhor dos Senhores. Ele vai comigo. Aleluia. Louvado seja o Senhor pela Tua presença. O que nós precisamos é cultivar a presença do Senhor. Aleluia. O que nós precisamos é andar em comunhão com o Senhor. O que nós precisamos é viver na dependência do Senhor. E o Teu Espírito está nos dizendo e vai continuar nos dizendo: Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Ele é o teu Senhor, Ele te sustenta, Ele te guarda, Ele te ampara, Ele é o Senhor da sua vida. Não temas, Deus vai contigo. Aleluia. Em nome de Jesus. Seu nome é força. Aleluia. Tu és Tu és o meu sol. sol, Tu és a força. Aleluia. Quebras muralhas. Podemos confiar no Senhor. Aleluia. Oh, Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele é contigo. Ele é contigo. Ele é contigo. Ele é comigo. Ele é conosco. Ele é o Senhor. Deus te abençoe. Vai na força do Espírito. Vá na confiança da palavra. Ele é a luz que vai te acompanhar. Ele é a força da sua vida. Ele é o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Deus te abençoe. Uma semana de bênção. Na presença de Jesus. Eu amo a tua presença, Senhor. Sol, luz, poder e força. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe. Vai nessa força. Saia daqui dizendo isso. Deus está comigo. Deus está contigo.
Deus está conosco. Aleluia. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe.